Glória ao nosso Senhor, que Ele receba toda a honra, glória, louvores e adoração do seu povo que se reúne aqui nesta manhã. Amados irmãos, vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. Acompanhe com muita reverência, atenção, a leitura da palavra do Senhor. Eu vou ler do versículo 23 até o versículo de número 31. Diz assim a palavra do nosso Deus: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, amada igreja, vamos rogar ao nosso bondoso Deus que fale conosco. Senhor Deus, Tu, soberano Senhor, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que existe, Tu és soberano na criação, Tu és soberano, Senhor, na revelação da Tua palavra, Tu és soberano na história. Oh Deus, assim como a igreja primitiva, os novos convertidos oraram, pedindo intrepidez para pregar a Tua palavra, eu também oro, Senhor, neste momento, Pai. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, Pai. Faça com que a gente compreenda a Tua palavra e se envolva, Senhor Deus, no tema que o Senhor quer tratar conosco nesta manhã. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, o dono dessa igreja, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, imaginem a seguinte cena, a seguinte situação. Uma multidão de cerca de 5.000 homens, sem contar crianças, mulheres, idosos. Se fosse contar todos que estavam ali, certamente passaria de 10.000 pessoas. Aquelas pessoas ouviram a palavra do Senhor pregada pelo apóstolo Pedro e foram convertidos. Graças a Deus, eles saíram das trevas para a luz. Eles saíram do senhorio de Satanás para o senhorio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas de repente, meus irmãos, de uma hora para outra, os apóstolos Pedro e João, eles foram presos. Foram levados pelo sinédrio, a alta cúpula judaica daquela época. E eu fico imaginando o que se passava pela cabeça daqueles novos convertidos. O que eles pensavam sobre aquilo? Certamente eles indagavam uns com os outros, dizendo: será que nós vamos ver de novo os apóstolos? Para onde eles foram levados? Será que eles terão o mesmo destino de Jesus Cristo? Será que o destino deles também serão a morte? Será que eles vão morrer? Mas graças a Deus, os apóstolos foram soltos
E os apóstolos procuraram a igreja, procuraram os irmãos e informaram tudo o que havia acontecido com eles e informaram também de que eles haviam sido proibidos de pregarem a palavra do Senhor. Eles não podiam falar, eles não podiam ensinar nada acerca de Jesus Cristo. Irmãos, se isso acontecesse conosco, se nós fôssemos impedidos de falar de Jesus Cristo, se a nação brasileira fosse colocada uma lei, vocês não podem mais pregar, vocês não podem mais falar de Jesus, senão vocês serão presos, o que vocês fariam? Qual seria a nossa atitude diante dessas ameaças que podem acontecer? O que a igreja primitiva fez? O que aqueles novos convertidos fizeram diante dessas ameaças? É isso que nós vamos ver agora. Nós vamos ver o que eles fizeram em 6 pontos. O primeiro ponto é que diante das ameaças da cúpula judaica daquela época, diante da iminência de serem presos, de morrerem, sabe o que a igreja fez? A igreja orou. Isso que eles fizeram. Eles clamaram a Deus em oração para que o Senhor concedesse intrepidez para eles pregarem a palavra do Senhor. Olhe para o versículo de número 23, confira nas Sagradas Escrituras. O texto diz assim: uma vez soltos, quem? Pedro e João, foram presos porque pregaram a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. O que essa cúpula, o que os judeus da época falaram, está no versículo de número 18, confira, olhe para o verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Essa foi a ameaça. Não preguem, não falem, não anunciem. Vocês podem até ter uma vida tranquila, vocês podem até gozar dos benefícios de Roma, mas não falem de Jesus Cristo. Agora, qual foi a atitude daqueles novos convertidos? E eu quero chamar a sua atenção para isso. Eram novos convertidos, pessoas que mal acabaram de conhecer o nosso Senhor. O que eles fizeram, meus irmãos? Olhe para o verso 24. Ouvindo isto, unânimes, ou seja, toda a igreja, levantaram a voz a Deus e disseram. Sabe o que eles não fizeram diante das ameaças? Eles não se esconderam. Eles não pegaram armas, pedras, paus, espadas e se levantaram contra as autoridades daquela época. Eles não se vitimizaram. Não ficaram escondidos, chorando, reclamando, murmurando. Eles não ficaram com discursos filosóficos improdutivos, que não faz diferença nenhuma, mas eles oraram, eles clamaram, é isso que o texto diz. Unânimes levantaram a voz a Deus, que é uma outra maneira de dizer, eles clamaram ao Senhor. Meus irmãos, a oração é fundamental na vida do povo de Deus. É fundamental, é essencial. É como o nosso oxigênio. Quando nós oramos, nós estamos dizendo, Senhor, eu não consigo, mas com o Senhor, na dependência do Senhor, eu vou avançar. Senhor, eu não consigo plantar uma igreja, mas eu estou orando. Senhor, eu não consigo orar, mas eu estou orando dependendo do Teu Espírito. Senhor, eu não consigo passar por essa situação sem o Senhor estar comigo. Oração é nós dependermos de Deus. É nós pedirmos o auxílio do Senhor. Foi isso que eles fizeram. O reverendo Hernandes, comentando esse texto, ele diz que a oração é a arma da igreja. Ele disse, quando nós nos curvamos diante de Deus, nós nos levantamos diante dos homens. Quando colocamos os nossos olhos em Deus, perdemos o medo das ameaças dos homens. Por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor. John Bunyan, um puritano, ele dizia que muitas outras coisas um cristão ele pode fazer além de orar, mas não há nada que um cristão possa fazer até que ele comece
orar. Vocês têm muitas coisas para fazerem, mas não comece a fazer estas coisas sem primeiramente orar. Não comece primeiro fazendo isso, fazendo aquilo, projetando isso, tomando determinada atitude. Comece orando, comece clamando, pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus força. É isso que esses irmãos estavam dando, um exemplo para nós. Meus irmãos, se tem uma coisa que infelizmente nós não conseguimos ter um equilíbrio, é entre oração e leitura da palavra, entre oração e estudo da palavra. Às vezes é mais fácil para o cristão reformado ler dogmáticas, teologias bíblicas, filosóficas, históricas, mas é difícil passar meia hora na presença do Senhor orando. É difícil passar alguns minutos na presença do Senhor orando, e nós precisamos de oração, para que Deus aquebrante o nosso coração, nos faça mais semelhantes a Cristo. John Knox, o pai do presbiterianismo escocês, era temido pela sua arqui-inimiga, a rainha Maria. Mas o medo daquela mulher não era pela força dele, não era pela intelectualidade dele, mas era porque ele era um homem de oração. Ela dizia que ela temia mais Knox e suas orações do que um exército de 10.000 homens. Por isso, meus irmãos, assim como a igreja primitiva orou, ore diante das ameaças, ore diante das adversidades, ore no momento de alegria, ore também nos momentos de doença, ore, converse, fale, clame, porque o Deus que você está orando é vivo. O Deus que você está orando, Ele ouve, Ele interage, Ele fala. Ele não somente é o Deus transcendente, mas Ele é o Deus imanente, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. É o Deus que naquela luta Ele ouve, Ele fala conosco. Ontem eu fui visitar a irmã Marina, fui visitar a Cecília, e eu creio, meus queridos irmãos, que Deus, Ele há de escutar as orações da sua filha, as orações ali do Léo, porque Ele ouve, segundo a sua boa vontade, Ele responde. Então, a primeira coisa que a igreja primitiva fez diante das ameaças, ela orou. Mas, em segundo lugar, vejam que a oração daqueles irmãos é uma oração que tem teologia, é uma oração que tem conteúdo, é uma oração que está embasada na palavra, ou seja, eles oraram reconhecendo que Deus é soberano na criação. Olhe para o verso de número 24, a parte B. Tu, soberano Senhor. Tu, soberano Senhor. A palavra soberano é a tradução da palavra despotes, que é um termo designado para denominar um proprietário de escravos, uma autoridade inquestionável. Ou seja, quando eles usaram este termo despotes, que é soberano, eles estavam dizendo: Senhor, Tu és dono de tudo, de todos, não há nada acima do Senhor. Eles estavam dando uma resposta, meus irmãos, ao Sinédrio, estavam dizendo: quem é soberano não é Herodes, quem é soberano não são os judeus, quem é soberano é Deus. Quem está acima de tudo e de todos é Deus. Era isso que eles estavam dizendo. E vejam, meus irmãos, que a igreja estava dizendo que Deus é soberano sobre os céus e a terra. Olha o que eles disseram: que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que entendimento, meus irmãos! Que entendimento maravilhoso, é o entendimento de que o Deus que eu sirvo é o Criador de tudo. É o que trouxe à existência as coisas que não existiam. É aquele que criou os animais, é aquele que criou todas as coisas e que criou as pessoas à sua imagem e semelhança. Então, se Deus criou tudo, por que temer as ameaças? Se Deus criou todas as coisas, por que viver como se Ele não estivesse controlando todas as coisas? Deixe-me ilustrar esse texto com o Salmo de número 121.
O Salmo de número 121 é considerado como um salmo de romagem, o Salmo dos peregrinos. Os peregrinos iam até Jerusalém para adorar o Senhor, porque lá estava o templo, lá estava a Arca da Aliança. E uma multidão de homens, mulheres, crianças, idosos, animais. Imagina aquela grande caravana. Mas só que a viagem era difícil. Tinha problemas climáticos. Muito sol durante o dia, muito frio pela madrugada, eles poderiam ficar doentes. Tinham problemas também relacionados, meus irmãos, à própria estrada, que era pedregosa, eles poderiam cair, eles poderiam se machucar, se acidentar. Tinham os problemas também relacionados a assaltos, perigos. Mas diante de todas essas adversidades, olha o que eles diziam: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eles estavam dizendo: pode vir a luta que vier, mas o meu socorro virá de Deus, porque Ele é o Criador. E certamente a igreja primitiva estava pensando nestes salmos. A igreja primitiva, quando eles oraram, como está registrado em Atos, eles falaram: Tu, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, não temam diante das ameaças, não temam diante de lutas que podem vir no Brasil. Saibam que nós devemos orar pelas autoridades, nós velamos pelas vidas das autoridades, mas acima das autoridades humanas existe um Criador dos céus e da terra. Admitam eles isso ou não. Diante de leis que são impróprias, diante de leis que não são bíblicas, nós não nos renderemos diante destas coisas que não são bíblicas, nós oraremos ao Senhor, que criou os céus e que criou a terra. Mas em terceiro lugar, eles continuaram orando, e a oração deles é que eles oraram dizendo que Deus é soberano na revelação das Escrituras. Eles oraram primeiro reconhecendo que Deus é soberano na criação, mas eles oraram também reconhecendo que Deus é soberano nas Escrituras. Então, olhe para o versículo de número 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, o nosso pai, o teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Sabe o que a igreja estava fazendo, meus irmãos? E pasmem, novos convertidos. Eles estavam orando pensando no Salmo 2. O Salmo 2 é o salmo de coroação do rei Davi. Davi, naquela época, ele estava passando por lutas, estavam impedindo Davi de ser coroado. Se levantaram contra Davi, mas Davi, naquela ocasião, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, ele chegou à conclusão de que Deus lá dos altos céus, ele ri desta situação, mostrando o seguinte: quem está no controle? Sou eu, Davi. Quem está no controle, Davi, não são essas pessoas que estão se levantando contra você. Agora a igreja, lá na época de Atos, a igreja no século I, pegou essa passagem para dizer: Herodes pode se levantar, Pilatos pode se levantar com a sua omissão, os judeus podem se levantar também com a sua inveja de Jesus Cristo, mas existe um Deus que lá do céu, Ele ri diante de tudo isso, porque Ele verdadeiramente é Deus, porque homem nenhum, força nenhuma humana é capaz de impedir a ação do nosso Deus aqui nesta terra. Meus irmãos, este texto mostra claramente de que Deus ele é soberano nas Escrituras, de que Deus é soberano na direção de tudo. Deus falou pela boca de Davi, usando o seu Espírito. Mas em quarto lugar, eles também oraram reconhecendo que Deus é soberano no curso da história. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Olha só, a oração dessas pessoas não é orar por orar, estavam orando as Escrituras. Olhe para o versículo de número 27.
porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quem matou Jesus? Quem fez aquele ato cruel com Jesus? Poderíamos falar, foram soldados romanos, pastor. Ou então poderíamos dizer, foram judeus por inveja. Foi Pilatos por omissão. Foi Herodes com a sua maldade. Ou fomos nós, com os nossos pecados. Tudo isso é lícito. Tudo isso, de fato, corresponde secundariamente. Todas estas coisas corroboraram para a morte de Jesus Cristo naquela cruz. Mas o texto, meus irmãos, diz que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, por detrás de tudo isso, existe um Deus que estava conduzindo cada detalhe da história. Cada detalhe. Herodes fez o que fez em sua maldade, mas foi pelos decretos de Deus. Pilatos fez o que fez em sua omissão, mas foi pela vontade de Deus. Aqueles homens que crucificaram a Jesus, os romanos, não fizeram apenas por uma ordem de um superior, mas fizeram aquilo pela ordem do próprio Deus, porque Deus comanda tudo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que a cruz de Cristo não foi um acidente. A cruz de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo naquela cruz não foi o plano B, porque o plano A falhou, não. Deus sempre teve um único plano, que foi sacrificar o seu Filho no nosso lugar. Que foi enviar o segundo Adão para fazer aquilo que o primeiro não fez. Então tudo o que aconteceu na vida de Jesus Cristo já fazia parte dos decretos eternos do Senhor. De maneira, meu irmão, que não somente a morte de Cristo, mas cada detalhe da tua vida faz parte da mão providencial do Senhor. Cada detalhe. A entrada sua nessa vida. Quantos anos você vai viver? Quando você vai morrer? Como você vai morrer? Com quem você vai se casar? A sua salvação ou a sua condenação? Tudo está nas mãos de um Deus que é soberano, que controla tudo. Por isso, meu irmão, tanto para você quanto para mim, nos coloquemos no nosso lugar, não somos soberanos. Nos coloquemos no nosso lugar, não estamos com as rédeas deste mundo em nossas mãos. Quem está com as rédeas deste mundo em suas mãos é Deus. É Ele que comanda, é Ele que manda. E a Ele a glória eternamente. A Ele o louvor. Por isso que nós nos reunimos no domingo para adorar o Senhor, para dizer: Tu, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Agora, meus irmãos, vejam que eles também, em sexto lugar, ou melhor, em quinto lugar, nós vemos que eles fizeram um pedido a Deus. Eles oraram pedindo a Deus que concedesse intrepidez para eles não se calarem. Veja, Pedro foi preso porque pregou a palavra, João foi preso porque pregou a palavra, e eles foram ameaçados: se vocês pregarem, vocês vão ser presos, se vocês pregarem, vocês podem até perder a vida de vocês. Agora, eles oraram então, pedindo o que a Deus? Eles oraram pedindo: Senhor, seja feita a minha vontade. Senhor, realiza os meus negócios, o que eu quero. A oração deles não foi uma oração egocêntrica, ensimesmada, voltada para si. Eles oraram pensando no Senhor, na glória do Senhor, que Deus fosse conhecido. Sabe onde é que está isso, meus irmãos? Olhe para o verso 29. Olhe para o verso 29. Veja se não é isso. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Meus irmãos, como entender isso?
poderiam ser mortos, poderiam ser presos, mas estão falando: Senhor, concede-nos a graça, Deus, de nós pregarmos a Tua palavra. Não deixe, Senhor Deus, que a gente fique calado. Olha o verso 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do Teu santo servo, Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amados irmãos? Todo elemento de culto é importante, sim. Mas uma parte que não pode ser negligenciada, que não pode ser colocada como algo de só menos importância, é a pregação da palavra. É a pregação da palavra. Olhem para a igreja primitiva, pregavam a palavra. Olhem para o Antigo Testamento, pregavam a palavra. Olhem para a história da igreja, como que a igreja cresceu, pregando a palavra de Deus. Nada pode substituir a pregação da palavra, a exposição das Escrituras. Nada. Não pode ser entretenimento, não pode ser algo simplesmente para chamar a atenção da igreja. Tem que a Vox Dei, a voz de Deus falando conosco na palavra. É isso que muda. É a palavra que muda o nosso coração. É a palavra que muda a nossa vida, que transforma o nosso coração, que nos assemelha a Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que nós precisamos. Precisamos de pregação, precisamos ouvir a voz do nosso Senhor. E para finalizar, meus irmãos, nesta oração da igreja, Deus respondeu as orações, Deus respondeu o que eles pediram. Olhe para o verso de número 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia, Deus respondeu. Deus respondeu as orações daqueles irmãos. Ele tremeu o lugar onde eles estavam. Isso aqui, sabe o que foi, meus irmãos? Um avivamento. Um avivamento. Nós confundimos muito, infelizmente, avivamento com histeria, avivamento com questões que não são bíblicas. Mas o que é um avivamento? É o voltar-se para as Escrituras. O que é um avivamento é colocar Deus no centro de todas as coisas do nosso coração. Deus tremeu aquele lugar e encheu aquelas pessoas do Espírito e eles foram pregar a palavra do Senhor. E assim a igreja começou, e assim a igreja avançou, e assim a igreja tem continuado e vai continuar até o fim, até que Cristo Jesus, Ele volte. Irmãos, nós não temos capacidade de marcarmos um dia do avivamento. Não somos capazes. Não tem como o conselho da IPN nós nos reunirmos e falarmos: irmãos, vamos nos reunir na data tal, porque Deus vai enviar um avivamento. Não, não podemos. Avivamento é algo restrito a Deus, Ele é soberano, Ele envia na hora que Ele quer, mas nós podemos andar nos passos, no caminho de um avivamento, pregando a palavra, orando, cultuando ao Senhor, e quem sabe Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele nos envie um grande avivamento sobre nós. A conclusão, meus irmãos, que eu faço, que nós vimos nesta oração: primeiro, diante das ameaças, nós devemos orar. Diante das ameaças, nós devemos reconhecer que Deus é soberano na criação. Diante das ameaças, nós devemos orar reconhecendo que Ele é soberano nas Sagradas Escrituras, que Ele é soberano na história. Nós devemos também, meus irmãos, orar para que o nome dEle seja conhecido e não o nosso. E nós devemos esperar, segundo a sua bondade, um avivamento. Esse texto, ele falou sobre aqueles 5.000 ou 10.000, mas ele falou principalmente de Jesus. Quem é o soberano? Quem é o déspota? Criador de todas as coisas? É Jesus. Eles citaram o Salmo 2, lembrando da coroação de Davi.
Mas eles também lembraram que Jesus Cristo foi coroado como rei, e Ele está no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais e mais, até que a gente comece a orar. Vamos nos dedicar mais a esse meio de graça maravilhoso que é a oração. Feche seus olhos, quero orar por vocês. Querido Deus, ó Senhor, a minha empolgação aqui, Deus, é a alegria do Teu Espírito, Pai. A alegria do Teu Espírito na minha vida, apesar de mim, em nós, aqui neste lugar, nesse salão de culto. Oh Deus querido, soberano sobre as nossas vidas, encha a Tua igreja do Teu Santo Espírito, Senhor. Levanta, Deus querido, aqueles que estão caídos, aqueles que estão fracos, aqueles que não têm conseguido orar, aqueles que não têm conseguido ler a Tua palavra. Oh Deus, eu oro, Pai, eu oro por eles. Eu oro, Senhor Deus, por todos aqueles que nós já mencionamos no momento de oração, os que estão enfermos. Nós clamamos porque o Senhor é soberano. Nós clamamos porque o Senhor é soberano na criação, é soberano na história, é soberano nas escrituras. Deus, aviva esta igreja, Pai. Renova esta igreja, Senhor Deus. Encha-nos do Teu Santo Espírito. Para quê, Deus? Para pregarmos a Tua palavra, para evangelizarmos, para aconselharmos, para visitarmos, para fazermos do Teu nome conhecido até os confins desta terra. Essa é minha oração, Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos.